Hello guys, my name is Jaqueline and welcome back to our English classes. Olá pessoal, o meu nome é Jaqueline e sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre substantivos contáveis e incontáveis. Você sabe o que são substantivos contáveis e incontáveis? Bom, vamos começar pelos substantivos contáveis. Então, countable nouns. Os countable nouns, ou substantivos contáveis, são substantivos que têm uma forma plural e singular, ou seja, que você pode usar um numeral com esse substantivo. Exemplo, pear, que significa pera, no plural fica pears, peras. Vamos ver um exemplo mais completo? Então, vocês podem observar aí na tela. There is one pear in the basket. Há ou existe uma pera no cesto. E no plural, como fica essa mesma frase? There are 5 pears in the basket. Há ou existem 5 peras no cesto. Bem fácil, né? Bem tranquilo. Vamos ver mais alguns substantivos que são contáveis. Observem comigo aí nesse quadro, nós temos alguns desses substantivos. Lembrem-se, pessoal, que é importante que vocês repitam comigo as palavras para que vocês possam treinar a oralidade, ok? Então, eu vou repetir a palavra, vou dar um tempinho para que vocês possam falar também e logo em seguida nós vemos as traduções. Então, vamos lá. A primeira palavra é egg, que significa ovo. Pea, ervilha. Carrot, cenoura. Cookie, biscoito. Orange, laranja. Pen, caneta. Book, livro. Apple, maçã. Papaya, mamão. E vegetable, legumes. Lembre-se que a gente está falando sobre substantivos contáveis. Então, se esses substantivos são contáveis, significa que eles têm o S no final para a forma plural. É possível que vocês coloquem esse S no final para que ele vire plural, ok? Porém, nós temos também algumas exceções. Quais são as exceções? São aqueles substantivos que, ao invés de você colocar o S no final para fazer ele de plural, você vai colocar outras letras. Observem comigo o que tem aí no quadro. Nós temos aí algumas exceções. A primeira, os substantivos que são terminados com a letra Y, mas que são precedidas de consoante, como se faz o plural delas? Você tira o Y e acrescenta o IES. Exemplo, nós temos a palavra berry. Berry, como vocês observam aí, é uma palavra que termina em Y e a letra que vem antes do Y é um R, ou seja, é uma consoante. Então, nesse caso, você tira o Y e acrescenta o IES para fazer o plural. Então, fica berry, berries. Berry, berries, que são frutos, ok? Outra exceção são as palavras que terminam em CH, S, SS, SH, X e O. Palavras ou substantivos que terminam com esse final, você vai acrescentar o ES para fazer o plural desse substantivo. Por exemplo, a palavra kiss, que é beijo. No plural vai ficar kisses, com ES no final, porque essa palavra tem SS. Ok? E por último, nós temos também o plural irregular. São aquelas palavras que, ao invés de você modificar o final da palavra, vocês vão modificar a palavra completamente. E, inclusive, os plurais que são irregulares, eles são muito confundidos na hora de se falar a língua inglesa. Então, vamos prestar bastante atenção aí, ó. A palavra person, que significa pessoa, no plural é people. É bem comum a gente ver as pessoas usando o S no final da palavra people. Muitas pessoas falam peoples. Mas isso está errado, porque people já é o substantivo no plural, ok? Então, pessoa, person, people, pessoas. Outro plural irregular é child. Child significa criança e no plural, children. Não precisa acrescentar o S porque children também já está na forma plural. Ok, pessoal? Bom, essas foram as formas contáveis.
E as incontáveis, como é que funciona? Bom, vamos ver aí as regrinhas sobre os substantivos incontáveis, então. Os substantivos incontáveis, ou uncountable nouns, eles são uma minoria e não têm plural justamente por não poderem ser contados. Então, pessoal, a principal diferença entre countable e uncountable nouns, substantivos contáveis e incontáveis, é que os substantivos incontáveis não têm a forma plural. São substantivos que você não pode contar. Vamos ver um exemplo para vocês entenderem melhor. Então, aí no exemplo nós vemos I'm thirsty. Give me some water, please. Eu estou com sede. Me dê um pouco de água, por favor. Então, vocês podem ver que está destacado aí em vermelho o some water. Por quê? Porque água é um substantivo incontável. Então, eu usei aí um pouco de água. Porque eu não posso dizer me dê uma água, 2 águas, 3 águas. Em inglês, isso não é possível. Vamos ver algumas palavrinhas na língua inglesa que são consideradas incontáveis. Então, aí tem alguns exemplos. Ó. Lembrem-se de repetirem comigo as palavras para que vocês treinem também a oralidade, certo? Então, vamos lá. A primeira palavra é water. Significa água. Rice. Arroz. Milk. Leite. Coffee, café, sugar, açúcar, honey, mel, salt, sal, bread, pão, fruit, fruta, butter, manteiga, flour, farinha, ham, presunto e chocolate, chocolate. Bom, vocês ficaram surpresos aí, acredito, com algumas palavras, né? Por exemplo, como assim chocolate não é contável? Como assim eu não posso contar pão? De inglês para português existem algumas diferenças, né? Algumas coisas que são contáveis em português não são contáveis na língua inglesa, e é assim que funciona. Então, vocês podem estar pensando aí, sim, mas se eu não consigo contar o chocolate, o pão, o sal, o açúcar, como é que eu faço para comprar essas coisas? Bom, não se desesperem, porque para isso nós temos os chamados quantificadores, ou quantifiers. Esses quantificadores vão nos ajudar a dar aí um sentido de plural para essas palavras. Vamos ver um pouquinho sobre os quantificadores, então. Vamos iniciar pelos quantificadores para os substantivos contáveis. Então, a gente tem aí, ó, para substantivos contáveis, no plural, nós podemos usar um numeral, já que ele é contável, né? 1, 2, 3, 5. Porém, se esse substantivo for singular, vocês podem usar a ou an. A ou an significa um ou uma. Tanto a quanto am têm o mesmo significado. A tradução é um ou uma. Então, qual é a diferença entre a e an? Bom, a diferença é onde você vai usar. Se você tem uma palavra, se você tem um substantivo que começa com consoante, você vai usar a letra A, ou seja, A. E se você tem uma palavra que começa com vogal, você vai usar N. Quer ver um exemplo? There are 4 oranges. Há ou existem 4 laranjas. Essa é uma frase que está no plural, então eu usei o numeral 4, certo? Vamos ver agora 2 exemplos de palavras no singular. There is an apple on the fridge. Há uma maçã na geladeira. Eu tenho aí o an, que significa uma, e apple. Por que eu usei an? Como está destacado aí na tela para vocês, porque apple é uma palavra, um substantivo, que começa com vogal. Então, eu usei an. E o outro exemplo, there is a potato in the fridge. Agora, eu usei o a, porque a palavra começa com consoante. A tradução é há ou existe uma batata na geladeira. Ok, pessoal? Bem tranquilo nessa questão dos substantivos contáveis, os quantificadores. Agora, vamos lá para o mais importante. E os substantivos incontáveis? Como é que eu faço para contar isso? Bem, observem comigo aí no quadro que vocês têm uma lista com alguns desses quantificadores que nós podemos usar
para substantivos incontáveis. Então, a gente usa essas expressões quando a gente quer dar esse sentido de quantidade de substantivos. Vamos repetir aí juntos. A bar of. A bar of significa uma barra de. A can of. Uma lata de. A slice of. Uma fatia de. A bottle of. Uma garrafa de. A carton of. Uma caixa de. A glass of. Um copo de. E a cup of. Uma xícara de. Por que esses quantificadores são importantes, pessoal? Porque são justamente os quantificadores que vai dar para você o plural do seu substantivo incontável, ok? A gente também tem aqueles quantificadores que são usados tanto para contáveis quanto para incontáveis, que são a lot of ou lots of. A lot of ou lots of significa muito ou muitos, e você pode usar para ambos, certo? Vamos ver alguns exemplos aí dos quantificadores incontáveis. Então, nós temos aí, ó, there are 2 bars of chocolate in my bag. Há ou existem 2 barras de chocolate na minha bolsa. Então, aí eu usei o numeral 2 para contar as barras e não o substantivo. Por isso eles são importantes. Então, eu não posso contar o chocolate, mas eu posso contar a barra. E é aí que você vai usar os quantifiers. Próximo exemplo. I need 4 cartons of milk. Eu preciso de 4 embalagens de leite. E 2 cups of coffee, please. 2 xícaras de café, por favor. Ok, pessoal? Bom, vamos falar um pouquinho ainda sobre como fazer as perguntas em inglês. Countable. Para substantivos contáveis, para vocês fazerem perguntas, vocês podem usar a expressão how many. How many significa quantos ou quantas. Então, o exemplo diz: How many oranges do you have? Quantas laranjas você tem? Como que eu posso responder? I have many or a lot of oranges. Eu tenho muitas laranjas. I have a few oranges. Eu tenho poucas laranjas. Ou você pode usar um numeral, porque nós estamos falando de substantivos contáveis. Então, I have 3 oranges, ok? E para substantivos incontáveis, a gente usa how much para fazer a pergunta. Então, o exemplo é: How much coffee do you want? Quanto café você quer? Resposta: I want much or a lot of coffee. Eu quero muito café. I want a little coffee. Eu quero pouco café. Ou I want a cup of coffee. Eu quero uma xícara de café. Nesse último exemplo, a gente está usando os quantificadores, certo? Bom, então nós temos aí ainda os quantificadores indefinidos. O que são quantificadores indefinidos? São aqueles quantificadores quando você não quer especificar a quantidade exata. Então, é um pouco, algum, muito pouco. Vocês podem observar aí na tela que a gente tem esses exemplos, né? Tanto para substantivos contáveis quanto para incontáveis. Vocês vão usar as mesmas palavras. Some vai significar um pouco, você usa para frases positivas. Any vai significar um pouco também, ou nenhuma, você usa para frases negativas. E no, também nenhuma para frases negativas, ok? É isso aí, pessoal. Vamos lá? Chegou a hora da gente praticar e ver se vocês realmente compreenderam a nossa aula de hoje. A primeira atividade diz assim: descreva as quantidades dos substantivos abaixo. Então, nós temos aí 3 substantivos. Estão lembrados? Tem pen, chocolate e eggs. E aí, como é que se descreve a quantidade desses substantivos? Vocês têm que lembrar que os contáveis e os contáveis são diferentes, né? Conseguiram responder aí? Então, vamos ver aí a resposta juntos. Na letra A, nós temos pen, e pen é contável. Então, você pode usar o numeral do singular, que é a pen, uma caneta, ou você pode usar qualquer número com ele. Na letra B, chocolate é incontável, então lembre-se que a gente não pode dizer 2 chocolates. Então, você vai contar o quantificador. 2 bars of chocolate. 2 barras de chocolate. E na letra C, nós temos eggs, que também é contável, então você pode usar qualquer numeral. Eu coloquei como exemplo para vocês aí o number 4. 4 eggs. Questão 2.
Bom, nos parênteses aí vocês têm que completar, pessoal, ou tem que falar se esses substantivos são contáveis ou incontáveis. Para contáveis você completa com C e incontáveis com IN. Então vamos lá. Milk. Lembra que milk, leite. Papayas, mamão. Sugar, açúcar. E bread, pão. Ainda tem books, que são livros. E aí, contável ou incontável? Vamos ver a resposta juntos? Então, milk é incontável. É aquele substantivo que é líquido, né? Então, os líquidos geralmente são incontáveis. Papayas, contáveis. Sugar, que é açúcar, incontável. Bread, pão, incontável em inglês. E books, contável. Uma dica para vocês perceberem é as palavras que estão com S no final, se tem plural, nós já sabemos que são contáveis. Então, é uma dica para vocês. E por último, nós temos aí para vocês completarem com o a ou com o an. Lembra que a ou an significa um ou uma e a gente usa para substantivos contáveis? Então, aí a gente tem pear, apple, carrot, sandwich e egg. Qual você usa para cada uma? Lembram das regras? Então, vamos ver aí a resposta juntos. Lembram que para substantivos que começam com vogal, a gente usa o an, e para substantivos que começam com consoante, a gente usa a. Então, as respostas são a pear, eu destaquei aí para vocês o início da palavra para que vocês lembrassem da regra. An apple, a carrot, a sandwich e an egg. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para mais informações, outras atividades e outra aula, ok? Bye bye, see you next class!